Bom dia! Como é bom, não é? Podemos estar reunidos como a igreja do Senhor, como a família do Senhor, prestando esse culto de adoração ao nosso Deus. Eu espero que você esteja aqui hoje, nessa manhã, com esse pensamento, não é? Com essa ideia, com essa vontade de poder estar adorando o nome do nosso Deus. Se você está aqui pensando em outras coisas, seu coração está errado, né? Você tem que estar aqui hoje pensando em adoração a Deus. E é isso que nós estamos fazendo, né? Abra sua Bíblia no livro de Tito, na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito. Nós vamos falar hoje de manhã sobre a graça de Deus. A graça de Deus. Encontramos sobre a graça de Deus em todos os livros do Novo Testamento, mas vou ficar na carta de Paulo a Tito hoje de manhã, falando sobre a graça de Deus nesta carta. Foi essa palavra, a palavra graça, que os autores do Novo Testamento usaram para descrever a ação de Deus para com a humanidade, para com todos nós. Essa foi a palavrinha que os autores do Novo Testamento usaram para descrever o que Deus fez com a humanidade. E o apóstolo Paulo, nessa pequena carta, usa a palavra graça 4 vezes. E eu quero ler nesse início as 4 vezes que Paulo usa essa palavra e depois nós vamos comentar um pouco mais sobre ela. A primeira delas se encontra no capítulo 1, versículo 4. Tito, capítulo 1, versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Graça e paz. A segunda vez, você acha no capítulo 2, versículo 11. Olha comigo lá, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus novamente. E no capítulo 3, versículo 7, você encontra a terceira vez que é usada esta palavra. Olha comigo lá, capítulo 3, versículo 7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. E a quarta vez está lá no finalzinho do capítulo 3, versículo 15. Todos os que estão comigo enviam-lhe saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. É uma palavra importante no Novo Testamento e aqui nessa pequena carta. Nós vamos ver essa palavra 4 vezes. Aliás, a partir do mês de maio, nós vamos estudar a carta de Paulo a Tito na escola dominical dos adultos. E vamos estudar essa carta de uma maneira bem profunda. Então, se você nunca estudou a carta a Tito, ou se você já estudou, eu quero convidar todos vocês a estarem presentes na escola dominical. Maio e junho, 2 meses nós vamos estudar essa carta de uma maneira bem aprofundada. A palavra graça
era uma palavra muito comum na época do Novo Testamento, na língua grega. Essa palavrinha era muito usada. E ela tinha três significados importantes da mesma palavra. O primeiro deles era a propriedade de uma coisa que faz com que ela dê alegria àqueles que a ouvem ou a veem. Então, o primeiro significado da palavra graça era que ela trazia alegria para quem escutava ou ouvia o que estava acontecendo. O segundo significado da palavra graça era um favor feito de graça. Então, sem possibilidade nenhuma de retorno. Era algo que alguém fazia, sabendo que a pessoa para quem foi feito não tinha nenhuma condição de retornar aquilo. Isso era graça. E o terceiro significado da palavra graça era um ato muito além do esperado. E por isso, digno de louvor. Então, três significados muito comuns da palavra graça. Era alguma coisa que trazia alegria, era algo feito gratuitamente, sem possibilidade de retorno para quem recebeu, e era algo feito além do esperado, digno de louvor. Eu quero ler rapidamente um exemplo de cada um desses significados da palavra graça, que a gente encontra na palavra de Deus. Vou sair um pouquinho de Tito, só para mostrar que essa palavrinha é usada pelos autores do Novo Testamento com esses três significados, porque era o significado da palavra graça. Abre comigo lá no Evangelho de Lucas, primeiro deles, Lucas capítulo 4, versículo 22. Lucas 4, 22. Aqui falando sobre Jesus. E o texto diz o seguinte: todos falavam bem dele, de Jesus. Estavam admirados com as palavras de graça, olha a nossa palavrinha aí, que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam, não é esse o filho de José? Aqui a palavrinha graça é usada no sentido de alegria, né? É alguma coisa que alguém ouve ou vê que traz alegria. As pessoas estavam admiradas com as palavras de Jesus que traziam alegria. Mas é a nossa palavrinha graça. Abre comigo agora na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 17. Romanos 6, 17. A palavrinha graça usada no sentido de agradecimento. Agora, olha o texto aqui comigo. Mas graças a Deus, né? Olha, estamos agradecidos a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Palavrinha graça usada agora não no sentido de alegria, mas no sentido de algo feito gratuitamente. Nós estávamos no pecado e agora, por causa da graça de Deus, nós passamos a obedecer. Algo feito gratuitamente, sem expectativa de retorno. E o terceiro uso, está lá na primeira carta de Pedro. Vai comigo lá para 1 Pedro capítulo 2. Versículos 19 e 20. 1 Pedro 2, 19 e 20. Aqui a palavrinha graça, usada no sentido de um ato além do esperado, e por isso digno de louvor. Versículo 19. Porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há
em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. A palavrinha louvável é a nossa palavra graça, né? Um ato que Deus fez além do esperado, e por isso digno de louvor. Agora, no sentido mais profundo, no sentido mais rico da palavra graça, esta palavra foi usada pelos autores do Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo, para descrever o que Deus fez no Calvário, na cruz, por cada um de nós. Toda a humanidade, você e eu, toda a humanidade deveria esperar, por causa dos seus pecados, uma separação eterna de Deus. Mas em vez do esperado, lembra a definição da palavra graça? Ao invés do esperado, Deus desceu dos céus, tomou a forma de um homem e tomou sobre ele mesmo os pecados da humanidade. Interessante que Deus fez isso para com os seus inimigos, não para com os seus amigos. E mais uma vez, a palavrinha graça, usada na língua grega, muito comum, era somente descrita para falar alguma coisa feita entre amigos. Essa ideia de que graça traz alegria, a ideia de que graça é feito de graça, né? sem esperança de retorno, a ideia de que graça significa algo feito além do normal. Isso na língua grega era somente feita entre amigos. O que aconteceu no Calvário foi algo fora dos pensamentos da língua grega. Foi algo além do normal, digno de louvor, foi um ato de graça, sem nenhuma expectativa de retorno, tendo a única razão, a bondade do doador, que trouxe alegria a todas as pessoas. E Deus fez isso com os seus inimigos, algo que a língua grega tão rica não conseguia entender, porque graça era somente entre amigos. Volta comigo para o capítulo 1, versículo 4, lá da carta a Tito. Paulo começa essa sua carta desejando a graça de Deus para este jovem chamado Tito, antes de incumbi-lo do seu trabalho, né? A partir do versículo 5, Paulo vai deixar ele lá na ilha de Creta para que ele realize um trabalho importante, mas antes, Paulo deseja esta graça que nós estamos falando, né? Que significa alegria, um favor feito sem expectativa de retorno, algo além do normal, digno de louvor. Paulo deseja isso para este jovem chamado Tito, antes de incumbi-lo do seu trabalho. No capítulo 2, versículo 11, a segunda vez que encontramos a palavra graça nesta pequena carta, Paulo ensina que a graça de Deus, tudo isso que nós falamos, se manifestou salvadora. E agora a gente consegue entender por quê, né? Salvação traz alegria. Foi algo feito de graça. Foi algo feito além do normal. Esta graça salva todos os homens. E Paulo continua no texto, a partir do versículo 12,
dizendo que a graça, tudo isso, ela nos educa. A graça nos educa. Em primeiro lugar, olha o versículo 12. A graça nos educa, finalzinho do versículo 12, para vivermos uma vida sensata, justa e piedosa nesse mundo mau que vivemos. É através da graça, essa ideia de alegria, de algo feito sem expectativa de retorno, de algo feito além do esperado. Essa graça, quando nós entendemos, a graça nos educa e nos ensina a vivermos neste mundo de uma maneira sensata, justa e piedosa. A graça também nos ensina, no começo do versículo 12, nos educa a renunciarmos às paixões do mundo, à impiedade, né? O contrário de piedade. E piedade na palavra de Deus é um conjunto de ideias de uma pessoa que está constantemente louvando e adorando a Deus. Isso é piedade. E a graça, quando nós entendemos essa palavrinha tão pequena, que muitas vezes usamos, sem entender esse significado maravilhoso dela, mas a graça nos educa a renunciarmos às coisas ruins do mundo e a vivermos de uma maneira sensata, justa e piedosa. E seguindo o texto no versículo 13, se nós agirmos desta maneira, se nós renunciarmos àquilo que é errado e colocarmos na nossa vida sensatez, justiça, como fala o versículo 12, não é? E piedade. Se nós agirmos assim, de acordo com o versículo 13, nós estamos aguardando a bendita esperança. O que é isso? A manifestação em glória do nosso Senhor Jesus na sua segunda vinda. Se você quiser ter essa esperança bendita que a palavra de Deus ensina, você vai renunciar às coisas erradas do mundo e vai viver de uma maneira sensata, justa e piedosa, por causa da graça de Deus. A graça nos salva, nos educa a vivermos a nossa vida da maneira correta. E de acordo com o versículo 14, esta mesma graça, ela tem dois objetivos muito claros aqui na carta a Tito. Olha o versículo 14 comigo. Ele se entregou, né, falando sobre Jesus, ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e de purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Quando nós entendemos sobre a graça de Deus, essa palavra que os autores do Novo Testamento usaram para descrever o que Deus fez pela humanidade no Calvário, quando nós entendemos isso, a graça tem dois objetivos muito claros. O primeiro deles, no versículo 14, nos remir de toda a maldade. Você quer ser uma pessoa livre de toda a maldade? É a graça de Deus que faz isso. Esse é o objetivo dessa graça. E o segundo objetivo desta graça, aqui no versículo 14, é de purificar para Jesus um povo exclusivamente seu, dedicado a boas obras. Parece a carta de Pedro, né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, né?
Nós, Pedro está dizendo, somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. É o que Paulo está dizendo para Tito. A graça tem esse objetivo, de fazer com que a igreja seja um povo exclusivo de Deus, com uma finalidade: a prática de boas obras. E o povo de Deus, aqueles que estão debaixo dessa graça, tem que ser um povo que pratica boas obras. A carta a Tito fala muito sobre isso. Vou dar 2 exemplos aqui. Olha o capítulo 3, versículo 8. Tito 3, versículo 8. Fiel é a palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. A graça de Deus tem o objetivo de nos tirar de toda a maldade, fazer com que nós sejamos um povo exclusivo de Deus, mas não é para ficar de braço cruzado, é para praticar boas obras. Olha o capítulo 3, versículo 14, finalzinho da carta. Quanto aos nossos, Paulo está mandando a carta para Tito, quanto aos nossos, Tito, os cristãos ali na ilha de Creta, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. O cristão, a cristã que vive debaixo dessa graça salvadora, precisa praticar boas obras para não ser improdutivo. O cristão e a cristã que não está fazendo boas obras é improdutivo. E está dizendo para Deus: eu não quero a sua graça. Olha que coisa. A graça nos salva, a graça nos educa, e a graça tem 2 objetivos: nos tirar da maldade, nos fazer um povo exclusivo de Deus, para o fim de praticarmos boas obras. Capítulo 3, versículo 7, terceira vez que essa palavrinha graça aparece aqui na carta, A graça de Deus, além de tudo isso, ela nos justifica. Vamos ler de novo o versículo 7? Ele o fez a fim de que, sendo justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. A graça nos justifica, e essa palavra justificação é muito importante nos ensinamentos às igrejas. Para nós não deve ser diferente. Agora que nós somos herdeiros de Cristo, nós temos a esperança da vida eterna. E através dessa justificação, que significa que nós não fomos salvos por nossas obras, nós somos salvos pela graça de Deus. É a graça quem nos justifica, ou que nos justifica. A bondade e o amor de Deus por cada um de nós não se manifestou por causa das nossas obras, mas se manifestou por causa da graça de Deus, da misericórdia de Deus por cada um de nós. Deus nos salvou pelo lavar regenerador. Você tem todos esses termos usados aqui por Paulo no capítulo 3, Depois você pode ler os versículos de 4 a 6. Mas Deus nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele nos deu de graça. E no final da sua carta, a 4ª vez, lá no versículo 15, Paulo deseja essa carta
para toda a igreja, essa graça para toda a igreja. E a graça de Deus é tão importante, irmãos e irmãs, que Paulo desejava isso para a igreja inteira. Mas não a palavra graça, né? Mas o significado da palavra graça. Imagina quando nós entendermos que graça de Deus significa alegria. Nós não vamos ser pessoas que só reclamam. Nós não vamos ser pessoas negativas, que só gostam de argumentar e de brigar. A graça traz alegria. Quando nós entendemos que a palavra graça é algo feito gratuitamente, sem expectativa nenhuma de retorno, eu não posso fazer nada para merecer essa graça. Quando nós entendemos isso, nós vamos saber que, olha, eu não preciso merecer. Aliás, se fosse por merecimento, nenhum de nós tinha a graça, não é mesmo? Uma graça não é por merecimento. Graça é uma coisa de graça, feita sem expectativa de retorno. Olha o amor de Deus por você e por mim. E quando nós entendemos que graça não é somente uma palavra, mas é algo feito além do esperado. Olha o que Deus fez na cruz por nós. Nós deveríamos estar na cruz. Os nossos pecados nos separavam de Deus, e Deus fez algo além do esperado, feito com inimigos, um conceito fora da imaginação do povo grego, que dominava o pensamento nessa época. Quando a gente entende o significado de graça, a nossa vida precisa mudar. Precisa mudar. Porque nós entendemos o grande amor de Deus por cada um de nós. A salvação de Deus é um dom de graça, mas são necessários duas pessoas para aperfeiçoar este dom da salvação. Uma pessoa para oferecer o dom e outra pessoa para aceitar o dom. Não adianta só ter uma pessoa oferecendo se ninguém aceita. Então, mesmo sendo de graça, tem que ter os dois lados, né? Um que oferece e o outro que aceita. O que é forçado numa pessoa não é um dom, é algo forçado. O perdão de Deus é de graça, mas eu e você temos que fazer certas coisas e seguir certos mandamentos que são ligados à graça de Deus. A graça de Deus foi dada para toda a humanidade através de Jesus na cruz. Mas a humanidade tem que aceitar este dom, tem que aceitar essa graça. Ela está disponível, é de graça, traz alegria, algo feito além do esperado, mas precisa da outra parte para aceitar a graça de Deus, a salvação. Por isso, quando o apóstolo Paulo usa a palavra graça nas suas cartas, e agora especificamente nesta carta a Tito, ele estava lembrando aquele jovem Tito do amor de Deus para com toda a humanidade. Cada vez, eu quero que você lembre muito bem disso no final dessa mensagem, cada vez que você encontrar a palavra graça na Bíblia,
na palavra de Deus, se lembre do que está atrás ou por trás dessa palavra. Não leia a palavra graça somente pensando na palavra graça. Entenda o significado dessa palavra. Uma palavra maravilhosa, uma palavra muito profunda. Cada vez que a palavra graça aparece no Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus está lembrando ao mundo, está lembrando a você e a mim, que Deus ofereceu um dom para a humanidade de graça, sem expectativa de retorno, que é um dom digno de louvor, um ato muito além do esperado e que traz alegria para todos aqueles que aceitam. Graças a Deus por sua graça. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos dizer ao Senhor que estamos maravilhados com o seu amor, com a sua bondade, com a sua misericórdia para com todos nós. Que nós possamos, ó Pai, entender o significado profundo dessa palavra. Não é só uma palavra com 5 letras que nós lemos e passamos rapidamente por ela, mas ela tem esse significado tão maravilhoso. E nós agradecemos ao Senhor por nos amar tanto. E pedimos, ó Pai, que esta sua graça continue nos educando, nos ajudando a vivermos a nossa vida de uma maneira sensata, justa, piedosa, a retirarmos toda a impiedade e a maldade de nossas vidas, porque quando aceitamos o teu amor, a tua graça, é isso que a tua graça nos ajuda a fazer. Nos ajude a ser um povo que pratica boas obras, não que as boas obras vão nos dar o merecimento da tua graça, pelo contrário, né? A tua graça é algo sem desejo de retorno, mas agora que entendemos que somos o teu povo, que nós possamos, ó Pai, praticar boas obras, espalhar essa tua graça para muitas pessoas. Agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Em nome dele, oramos e te agradecemos nesta manhã. Amém.